Uma profissão que une arte, beleza e autoconhecimento. No Vida e Companhia de hoje vamos falar sobre o que faz um visagista e como ele auxilia no estilo e na personalidade, ressaltando as boas qualidades que a gente tem. A gente recebe o Silvio Rezende, renomado visagista, para essa conversa, a quem eu quero dedicar boas-vindas aqui à Rede Alesp. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, obrigado a todos. Prazer poder passar um pouco de conhecimento, um pouco de informação e dar dicas de beleza. Quem não gosta, né, Marcela? Eu adoro, eu adoro. É bom demais. E a coisa das cores também estava super em alta, né? A gente ressignificando o que valoriza, o que não valoriza. Silvio, como é que a gente consegue saber, já dando o pontapé inicial para essa nossa conversa, quais são as cores que combinam com a gente? Tem uma ciência por trás disso, né? Tem sim. O visagismo é você poder ter sensibilidade, estudar o perfil de uma cliente, desenhar uma identidade para aquela cliente, de acordo com o que ela quer vender. Quem é essa pessoa? É uma advogada? É uma vendedora de uma loja? É uma atendente? Enfim, a gente consegue criar essa personalidade para passar segurança, credibilidade e, claro, combinar um tom de cabelo, um bom corte com a imagem dessa cliente. Não só a coisa do que está na tendência, como a gente falava nos bastidores, né? Porque a tendência, ela muda o tempo inteiro e eu confesso que eu não consigo acompanhar. É verdade. Né? Então, eu acho que a tua profissão, o teu trabalho vai ressaltar essas qualidades e essas características positivas que a gente tem e o que a gente não consegue melhorar, enfim, talvez. Como é que funciona isso para talvez fazer as mulheres, principalmente, entenderem, né? Que é melhor realçar essas características que a gente já tem, o que nos favorece, do que de fato seguir a tendência? A tendência, ela é uma sugestão que a moda, que o consumo em geral mostra nas redes, nas mídias, na TV em geral, o que pode ser seguido. Mas eu nunca gostei, nunca gosto de seguir só aquilo, porque agora a moda é o cobre. Não, nem todo mundo vai ficar bem com o cabelo cobre. Agora a moda é o loiro claro platinado. Graças a Deus acabou essa moda, foi um tempo atrás. E nem todo mundo ficou bem. Então a gente tem que seguir, eu particularmente, sempre indico para as minhas clientes e amigas, faça aquilo que você se sente bem, aquilo que te faz olhar para o espelho e enxergar realmente você. Porque às vezes você faz uma cor ou uma química em geral no cabelo, mas você não consegue se ver com aquela coloração, com aquele corte, você não consegue se enxergar. Então isso não é legal. É legal você ser você, mostrar realmente a verdadeira identidade que você tem. Então, por isso que a gente não pode seguir muito tendência, a moda. Sugerimos X, sugerimos Y de cores, mas não necessariamente todas as pessoas terão que fazer aquilo. E isso que você fala o cabelo, a cor, eu acho lindo o tom de cabelo cobreado, mas não me vejo. Moda. Você não se vê? Não me vê. Ficaria bem pra você. Olha só, o seu tom de pele, já dá um spoiler pra ela. Dá uma dica pra gente, o que combina, o que não combina, né? Mas é isso, eu sempre me enxerguei como alguém muito clássico, sabe? Que não ousa muito. Me sinto segura assim. Queria te perguntar em relação a isso, porque você fala, é bom a gente passar as dicas que trazem essa segurança para a pessoa. Sem dúvida. No caso, por exemplo, de uma profissional que está querendo se colocar no mercado de trabalho ou querendo uma promoção dentro do ambiente de trabalho, quais são suas dicas em relação a isso? Não queira ser quem você não é. Não faça nada extravagante. Faça sempre o simples, o básico, tá? Opte por cores mais monocromáticas, com algumas pitadas de luz, brilho. Se for uma pessoa de pouca estatura, coloque mais luz na região superior da cabeça. Isso vai deixar a pessoa com mais poder. E quando você chegar num determinado ambiente, você vai começar a se apresentar mais diretamente. Então, seja você, faz discretamente, não mude por conta de uma influência de alguém, ou porque, fulano falou que está na moda, e a atriz da novela está usando essa cor, vamos todo mundo fazer igual. Não faça isso. Seja você. A sua identidade é você. Então, faz devagar. Eu nunca fiz luz. Um exemplo, você. Nunca fiz nada, mas gosta do cobre. Mas quem sabe, eu preciso pintar o cabelo inteiro? Não. Hoje tem armas, tem argumentos para você ir colocar luz, fios, sutileza. E a pessoa ia gradativamente se adaptando àquele novo visual. E aos poucos você vai chegar lá e vai falar, poxa vida, depois de 1 ou 2 anos, falar, nossa, eu mudei
eu nem percebi que eu fiz essa mudança. Eu também não sou adepto de pegar uma cliente morena ou o inverso, uma loira, e fazer essa inversão radical no mesmo dia. Isso também não é legal. Para a própria pessoa, ela não vai se ver também diante daquela nova mudança. Então, sempre mudanças mais leves, mais suaves é melhor. E no caso de pessoas que estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, cores mais marrons, mais quentes, não cores muito claras, cores mais quentes dão mais segurança e mais firmeza. E eu acho que isso vale também para a questão da maquiagem. Eu queria que a gente fosse também para esse cenário, porque a tua profissão, é legal quando a gente vê os vídeos nas redes sociais das pessoas que chegam ali para fazer uma transformação, e aí sim, às vezes, transformações radicais, mas para o bem, né? Em que a pessoa sai renovada, com a autoestima renovada, em que você vê que não há só uma transformação do cabelo, mas também tem uma junção com a maquiagem para deixar a pessoa, né, se imaginando naquele cenário a partir daquele momento em que ela consegue fazer. Quais são suas dicas em relação também a essa construção? Porque a gente vive numa época com uma herança de que o exagero era brega. A gente ainda está assim, porque agora o minimalismo está em alta. Como é que está isso para a tua área? Em 80, o que era exagerado, o que era fashion, era moda. Isso veio na década de 80, né? Em 90, começou-se a criar uma ideia mais assim de muita cor, muito brilho também. Em 90 teve uma pegadazinha bem suave. Agora, hoje, a pele mais saudável, uma pele mais pêssego, aquela pele mais natural, um batom, um gloss, coisas mais sutis. Agora, claro, né, a mulher tem que estar com uma maquiagem, um olho bem feito, uma maquiagem bem feita, uma pele bem trabalhada. Tudo isso também vai passar uma sensação de mais limpeza visual, frescor e, obviamente, que se produziu. É como você ir no casamento. Aí eu falo muito isso para as clientes. Mas eu não quero fazer nada, quero só fazer uma escovinha. Não, hoje é um casamento. Se a pessoa te convidou para ir nessa festa, é porque ela gosta de você. E se ela gosta de você, você vai com aquela cara do dia a dia. Se produza. Então, a coxinha pode estar ruim, a cerveja pode estar ruim, mas as fotos ficam para o resto da vida. Então, produza, faça um cabelo bonito, prenda. Eu não gosto de preso porque eu me sinto literalmente nua. Não, faz um semi-preso então, faz alguma só lateral, faz um rabo de cavalo que combina com qualquer ocasião. Enfim, tem tudo esses toques do visagismo, combina para várias épocas, para várias imagens que você quer passar. Agora, tem muito aquela coisa da história do corte que combina com o seu rosto. Ainda funciona assim, Silvio? O que de fato é mito e o que é fato? Nós, no Brasil, a gente trabalha muito com essa preocupação da imagem, né? Quando eu comecei, na década início de 90, que eu comecei na profissão, não falava muito de visagismo. Pegava a tesoura e ia lá e cortava. Fazia um corte, pronto, tá uma moda o Pigmalião, né? Que foi uma herança dos 70 e 80, que foi muito forte, depois em 90 continuou. Aí todo mundo fazia Pigmalião. Aí depois de um tempo começou-se a ver que nem todo mundo ficava bem com aquele corte, nem todo mundo ficava bem com franja, nem todo mundo fica bem com cortes curtíssimos. Então eu acho que é importante sim, bom acertar no corte, desenhar um formato para cada cliente. E cada pessoa tem um tipo de cabelo. O tipo de cabelo também tem que ser considerado, né? Sem dúvida. Para o corte. Para o corte. Cacheados, os ondulados, os lisos. E a gente tem uma mistura muito grande, né, de tipos de cabelos no Brasil. Nossa profissão, inclusive nas viagens que eu fiz, nos cursos que eu dei em vários países da Europa e América Latina em geral, a gente falava assim, nas plateias, o pessoal duvidava da gente. A gente falava assim, olha, os melhores cabelos do mundo são os brasileiros. E não, mentira, não é. É sim, os melhores do mundo são brasileiros. Por quê? Você vai para a Europa, é só um tipo de cabelo. Você vai para outros países, aí é só aquele tipo de cabelo. No Brasil, não. A gente tem uma mistura muito grande, a miscigenação é enorme. Então, você corta um cabelo cacheado de manhã, um japonês da tarde, um liso e assim vai. Então, a gente tem uma obrigação de saber trabalhar com cada textura. É um campo de trabalho interessante para o profissional, né? Sim, ter essa variação de possibilidades. E hoje está muito segmentado a coisa dos cabeleireiros que trabalham só com o público afro, né? Que é também devolvendo essa valorização muito importante do cabelo que até um momento atrás precisava ser alisado, porque era socialmente mais aceito. E isso, graças a Deus, não existe mais. Hoje mudou né? bastante. Eu tive a honra de trabalhar para uma indústria americana, na qual eu viajei para Nova York umas 3 vezes
treinar a parte de alisamento, que foi o auge nos anos 2000, que quando estourou o alisamento no Brasil. E aí eu tive o privilégio de trabalhar para essa empresa e a gente via só alisar. Eu sempre fui ao contrário, eu falava, gente, vamos texturizar, vamos defrisar e não exatamente deixar a pessoa perder a identidade dela, alisar demais o cabelo. E graças a Deus hoje veio com essa força total. Hoje eu digo que eu tenho uns 4, 5 anos que veio a onda dos cachos e as mulheres se assumiram mais. Eu acho muito legal essa ideia. Você está falando, eu estou me identificando com várias coisas, o que funciona, o que não funciona, porque eu tentei curto e tentei franja. Chegou uma época que eu falei assim, acho que eu vou parar de tentar. Você tem um rosto para um corte, digamos assim, para uma camaleoa. Você pode brincar. Olha Você tem um rosto que combina super bem com qualquer tipo de corte. Mostra pra gente o que significa essa régua aí. Isso aqui, na verdade, é onde eu descubro, me ajuda a descobrir qual o formato do seu rosto. Olha só. Qual o rosto da Marcela? Então eu consigo descobrir isso através dessa nossa plaqueta de visuais aqui de rosto, de formato de rosto. Eu diria para você que o rosto mais comum e o mais fácil de acertar o corte são os rostos ovais, que é esse aqui. O rosto oval é o rosto que mais nós temos na nossa mulher brasileira. E o rosto redondo também, que tem bastante. E o triângulo invertido, nós temos bastante também. São os rostos mais comuns e o que mais se adapta aos cortes. Então, essas mulheres, em geral, pode cortar qualquer corte que vai ficar muito bem para ela. Vai valorizar bastante. Agora, a exceção são as pessoas que têm um rosto triangular, né, losango, aqui, e quem tem um rostinho quadrado. Aí essas clientes têm um pouco mais tem que trabalhar um pouco mais, estudar um pouco mais o rostinho delas, para não correr o risco de envelhecer a cliente, porque um corte salva ou um corte destrói uma cliente. E o corte de cabelo é fundamental, né? Quando a gente sai de um salão de beleza, que repaginada que dá na nossa vida por uns 6 meses até você voltar de novo. Não, 6 é muito. O bom prazo de cortar cabelo, um corte para ficar bonito, sempre mantendo o cabelo legal, 3 a 4 meses. É o ideal, para você não perder. Se for cabelo curto, o ideal é pelo menos aí uns 3 meses, no máximo 2 meses, já está na hora de cortar de novo. Eu queria, inclusive, da gente começar a pontuar, está aparecendo na sua tela alguns cortes aí que foram feitos pelo Silvio ao longo da vida, inclusive personalidades aí da televisão, conhecidas do grande público. Conta pra gente um pouco, tá passando rapidinho, mas conta pra gente um pouco desse trabalho. Porque eu queria entrar já no papo da profissão, de fato. Porque qual é a diferença de um profissional cabeleireiro tradicional, né? E alguém que tem essa preocupação, que tem essa especificação, né, visagista? A grande maioria hoje, até a gente que trabalha com treinamentos, né, a grande maioria dos cabeleireiros em geral hoje já tem uma noção de visagismo. Até porque só não aprende porque não quer mesmo, porque nas redes, nas mídias em geral, está toda hora a gente ensinando como descobrir, como identificar, como vender um bom corte, vender uma boa coloração, vender um corte que combine com o formato do rosto. Então hoje a diferença é assim, o cabeleireiro visagista, ele tem mais sensibilidade. Quando você entra no salão, o seu caminhar, você já começa a falar quem é você. A sua postura, o jeito de sentar, já começa a vender para nós, cabeleireiros, quem é essa cliente, quem é a Marcela, o que ela quer passar para o público dela ou para o cliente que ela atende em geral. Então a gente tem que estar nessa sensibilidade, essa visão para poder acertar no corte, acertar no visagismo. E todo mundo hoje está muito ligado no que é o visagismo. E a gente adora os vídeos que viralizam nas redes, né? Tem. Silvio, vou pedir para você continuar com a gente, porque agora a gente faz uma pausa, um intervalo aqui no Vida e Companhia. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais dicas, inclusive, de visagismo para você que está acompanhando aqui o nosso programa. Até já! A gente está de volta com o Vida e Companhia, hoje recebendo o Silvio Rezende, renomado visagista, para essa conversa sobre a profissão, sobre os desafios dessa mudança da profissão e também esse acompanhamento das tendências, a valorização das nossas características pessoais, descobrindo inclusive a nossa autenticidade, né? O que valoriza, o que não valoriza. E por aqui você já teve dicas inclusive para entrevista de emprego, para
almejar aí uma promoção dentro do seu trabalho, o que combina, o que não combina, as cores, inclusive os formatos de rosto, né, Silvio? Estava mostrando pra gente aqui com a régua das fórmulas geométricas. Isso é bem legal, porque as pessoas falam, mas é assim, vamos lá, eu não tenho essa régua, você não tem. Como que eu faço para descobrir qual é o meu formato de rosto? É simples. Dica. Pede para o marido, para a amiga, para a mãe. Para quem está assistindo agora, gente, você vai sentar numa cadeira como a gente está aqui agora, olha para o alto e alguém vem aqui atrás e vê de cima para baixo. Aí consegue ter uma visão total do seu formato de rosto. E é fácil, viu? Até mesmo no espelho, tem alguns aplicativos que já ajudam bastante as pessoas a se identificarem também, para quando você for fazer um corte, acertar. Um exemplo, um rosto quadrado. E aí eu faço um corte extremamente curto. Geralmente quem tem o rosto quadrado são pessoas mais com uma origem oriental, tem o rosto mais quadrado. Se você vai cortar esse cabelo muito curtinho, Marcela, essa pessoa pode ficar com o rosto muito mais em evidência. E isso pode acabar estragando uma imagem dessa cliente, deixando um corte velho, um corte pesado, um corte sem harmonia com aquela pessoa, com aquele rosto. Então tem muito assim, eu tenho o rosto muito cheio, eu me sinto com o rostinho redondo, bochechinho, estou me sentindo gordinho o rosto. Então você não vai fazer uma franja muito curtinha, senão vai dar um ar de muito infantil. Uma pessoa de uma determinada idade vai ficar muito menininha demais. Então pode pesar também para essa cliente, pode deixar uma menina um cara de muito infantil aquele corte. Sim. E obviamente ficou curto demais, evidencia mais o rosto. Já quero emendar na minha próxima pergunta, que é, a franja combina com todo mundo ou não? Quase todo mundo. Exemplo dos rostos triangulares, aqueles rostos mais compridos. Se você faz uma franja, aí você pode correr o risco de deixar essa pessoa muito nua nesta região, uma franja muito curta, e o rosto ficar muito mais longo. Um exemplo de rosto, você vai lembrar? O rosto da Ivete Sangalo. Ela com franja curtíssima vai ficar com um rosto muito mais, um carão muito grande, e vai envelhecer essa região. Então, esse tipo de pessoa precisa você ver que ela está sempre com o cabelo nessa região, sempre desfiado, as franjas mais longas. Então, acaba disfarçando, você vai jogar essa franja para trás, cai aquele franjão diagonal, fica muito bacana. Então, franja combina sim e, ao mesmo tempo, cuidado. Muito curta, às vezes nem sempre é para todo mundo. Tem uma trend nas redes sociais que está voltando agora, que é a coisa do cabelo dos anos 90. Que é esse franjão que você falou, com as camadas aqui na frente, né? Tem época que as camadas estão atrás do cabelo. Combina com todo mundo, porque fica assim, fica um cabelo mais curto aqui na frente e atrás fica um cabelo mais alongado. Mullet. Aí, na verdade, o bacana da moda é isso, né? A gente muda a palavra, mas se você olhar, tem uma pegadazinha assim, nossa, minha tia já usou esse cabelo. É verdade. Minha mãe já usou esse cabelo. Aí o butterfly, que é o que está na moda agora, está super na moda. O que é butterfly? Pigmaleão. Nada mais é do pigmaleão que a minha mãe, minha irmã usava lá em 80, por aí. Então, assim, a moda ela vai sempre se inspirando, vai voltando. O exemplo das calças agora larga, que está usando bastante. Já usou. O conjunto, ó. Exato. Minha mãe usava muito. Já usou e voltou de novo. Então, a gente dá uma requentada, né? Coloca um pouco mais de tempero, mas assim, tem uma leitura. Fica muito bem. Só cuidado, porque se você corta muito curto aqui e você tem pouco pescoço, pode ser que vai também deixar você não muito legal nessa região do rosto. Silvio Rezende com dicas valiosíssimas. Você fala da década de 80, 90, eu queria saber um pouco dessa trajetória, dessa história, como é que começa, como é que vai se construindo para chegar nesse lugar onde você está hoje. Nossa, eu vim de Minas, eu tinha 17 anos. Cheguei em São Paulo sozinho, literalmente. E aí fui trabalhando em Guarulhos, fui chapeiro, fui garçom. Aí depois... Eu adoro as consonâncias da vida porque eu sou de Guarulhos. É mesmo? Eu vim de Minas Gerais, do interior do meio do mato. Eu saí de lá com 17 anos sozinho para vir para São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar na noite, porque eu não era de menor ainda, né? Eu trabalhava na lanchonete, na madrugada inteira, porque o cara era meu amigo e deixava fingir que era filho dele. E aí nesse período eu não aguentava, eu fui e comecei a fazer o curso de cabeleireiro na federação. E aí fui militar também depois de um tempo, fui marinheiro durante uns 2 anos, mas lá na marinha também eu era cabeleireiro lá dentro, porque eu não queria ficar trabalhando no fim de semana. Aí eu cortava cabelo para fugir do serviço. E aí voltei para São Paulo de novo, fiquei no Rio, 1 ano no primeiro DN, voltei para São Paulo e aí entrei de cara mesmo, com 19, com 20 e poucos anos eu entrei de cara. Hoje estou com 51.
E aí eu não parei mais. Você viu a profissão se transformar, né? Sim. E hoje Minha vida mudou depois que eu virei profissional da beleza, conquistei tudo que eu conquistei em São Paulo através de uma tesoura. Mudou literalmente através da tesoura. E o mercado da beleza, cada ano, ele se renova e aumenta o volume de consumo, o volume de pessoas trabalhando com isso. Sim. E os segmentos que vai se ramificando, né? Então, você tem especialista em várias questões, né, nessa indústria, e o visagismo está super em alta. Eu já queria te perguntar também em relação a curso. Você falou que ministra cursos, né? Como é que é esse processo de formação para a pessoa se tornar um visagista e como é que as tuas aulas também acontecem? Eu durante 20 anos da minha vida, eu me dediquei a prestar eventos, workshops, cursos no Brasil. Eu fui representante digamos assim, da seleção brasileira dos profissionais da beleza. Durante 8 anos eu fiquei fazendo a maior feira do planeta, que é em Bolonha, na Itália, e eu representava o Brasil nesse festival. Ganhei alguns festivais na América Latina, ganhei festivais no Paraguai, no Uruguai, e no Brasil ganhei dezenas de eventos. E assim, os cursos, eles aconteceram e acontecem ainda em cidades de todo o Brasil, todo o território nacional. Conheço todas as capitais, todas as cidades, já fui acho que mais de 20, 30 vezes em cada capital, ministrando cursos para quem está começando na área. E graças a Deus me tornei uma pessoa de referência no mundo da beleza, até porque passar para as pessoas não custa nada se eu aprendi, eu consegui captar tudo isso e ensinar as pessoas é muito legal. E o mercado da beleza, como você disse, é um mercado que nunca tem baixa, está sempre em ascensão. Né? Acabei de falar agora há pouco aqui fora com as meninas, que na pandemia a gente mais ganhou dinheiro, porque todo mundo falava assim, meu Deus, agora eu estou tendo tempo de me olhar no espelho. Sim. E todo mundo queria sair daquela pandemia e cortar o cabelo, mudar o cabelo e mostrar que podia fazer isso. E outra, faz mesmo, está com vontade de cortar? Corta. Quer fazer a franja? Faz a franja. Se der errado, vai crescer. Cabelo cresce. Até os 90 e poucos anos vai crescer cabelo. Então não tem que ter medo, né? E a plástica mais barata não sente nenhum tipo de dor, não fica hematomas, é o corte de cabelo. É uma plástica rápida, fácil e barata, literalmente. Então, é uma coisa que você pode fazer, deve fazer, e é a tua identidade, é a tua imagem, né? O que você quer fazer? Você, como especialista em cabelos, a gente sabe que o corte é muito importante, mas a hidratação, a qualidade desse fio também. Quais são suas dicas para quem quer cuidar do cabelo em casa, quem tem a coloração, que também é um desafio, né? Manter o cabelo hidratado. Até porque não adianta você estar com um corte bonito e o fio não está com uma qualidade legal, né? Tem que colorir, tem que hidratar. É importantíssimo o alimento do cabelo. A gente não esquece de tomar café, não esquece de almoçar, jantar, e aí esquece de hidratar os cabelos. O cabelo é uma plantinha, tem que tratar, tem que hidratar, tem que adubar para que ele possa crescer bonito e saudável. A alimentação, claro, também é muito importante, porque a gente é muito relação do que você come, né? E hidratações semanais, reconstruções, o corte tem que ser feito constantemente. Aí quero deixar o cabelo crescer, aí não vai mais cortar o cabelo durante um ano. Tá errado, ele não vai crescer, ele vai parar, vai estacionar. Quanto mais você apara, mais cuida, mais dá carinho, mais essa plantinha vai crescer e ficar bonita. O cabelo, idem. É a mesma coisa, o cabelo é uma plantinha que tem que cuidar bem. Hidratação, cuidados em geral, é importantíssimo. E hoje, nós do Brasil somos o maior mercado, a maior indústria de cosméticos do mundo. Nós temos produtos no Brasil que acabaram de ser lançados agora, que teve uma feira de beleza aqui no Brasil, a maior do mundo, e são produtos que não tem em nenhum lugar. Hoje você pode colorir o cabelo, Marcela, em 10 minutos. E está pronto em 10 minutos. A coisa da progressiva brasileira. Do chuveiro também é fantástico, né? As colorações, as químicas hoje tratam o cabelo, não destrói. Sim. E a nossa indústria, eu sempre trabalhei para marcas brasileiras. Eu trabalhei para uma ou duas marcas americanas e europeias que eu trabalhei, uma da Argentina. O resto foi 90% brasileiras, os contratos que eu tive de cursos e de workshop. E a indústria brasileira é uma das mais fortes do mundo. Nós somos exemplo. Onde vai, tem produto brasileiro? Nossa, o povo fica apaixonado. A prova é que o mercado árabe hoje é o que mais consome produtos da gente. A gente vende muito produtos. Eu não vendo produto, eu trabalho com salão, mas a indústria brasileira vende muito para o mercado árabe. Porque quando fala que é produto brasileiro, o pessoal fica louco, a mulherada fica doida. Porque nós temos tecnologia boa, produtos de qualidade, matéria-prima de primeira qualidade.
E isso é totalmente verdade. Também nas redes sociais você vê relatos de mulheres que moram fora do Brasil e que não encontram, por exemplo, um alisamento igual é feito aqui, as unhas, né? Tá a coisa das unhas, né? Assim. Do rosto, os procedimentos que são feitos no rosto, não se encontra a mesma qualidade ou os mesmos profissionais, né? Com know-how, com gabarito para executar o serviço lá fora. E tem gente que vem passar a temporada no Brasil para fazer o cabelo, unha e tudo mais. Assim. Imagino. Porque lá fora você não encontra. E como você falou, né? O tipo de cabelo é muito parecido, então você não vai ter um produto tão variado para tratar determinados tipos de cabelo como das brasileiras lá fora, né? Então acho que isso é muito desafiador. Quais outros desafios a profissão tem hoje, Silvio, você observa? Na nossa profissão, assim, na área de criações e de produtos químicos, a gente tem praticamente tudo que foi lançado, tudo que tem no mercado, acho que não tem mais nada de novidade, não sei, porque tudo de bom a gente já tem no nosso mercado. Hoje um grande desafio para a gente é conseguir entender as pessoas, identidade das pessoas, ouvir a cliente. O profissional que está começando, que quer entrar na área da beleza, é uma das melhores áreas, é uma área que ganha muito bem, fatura muito bem, tem uma vida maravilhosa, o profissional da beleza. Agora, tem que saber também entender as pessoas. O grande desafio é você conseguir ouvir a cliente. Porque cortar o cabelo, Marcelo, é muito fácil. Eu pego a tesoura, venho aqui e corto o seu cabelo. Mas eu preciso pegar o que você está pensando e transmitir isso para a sua realidade. Compreensão, entendimento do profissional que está fazendo a sua análise, o seu corte, a sua química em geral. Então, cabe muito hoje, um dos grandes desafios é interpretação. O profissional interpretar o seu desejo e traduzir isso para a sua realidade. Perfeito, isso que você falou. Tem uma cliente, um acontecimento na tua profissão que te marca, Silvio? Nossa, tem. Tem uma história muito legal. Eu transformei inúmeras pessoas, né? Eu faço os quadros de transformações em inúmeras mulheres. Na grande maioria das vezes eu peguei uma senhora que estava bem assim desempregada, estava praticamente desanimada da vida, literalmente. Aquela mulher assim que estava destruída. Ainda tinha um marido que botava a mulher lá para baixo, falava que ela é feia, ninguém vai querer você. Assim, eu transformei essa mulher, transformei ela, fiz o cabelo maravilhoso. Eu sempre penso em fazer um cabelo simples e prático para que ela possa levantar e conseguir se arrumar no dia a dia. Não adianta você sair do salão linda e não conseguir se arrumar no dia a dia. Eu transformei essa mulher, bom, resumindo, ela conseguiu se olhar, se ver no espelho, se sentir uma mulher mais linda, gostosa, poderosa do mundo e ela conseguiu dar um basta naquele sofrimento que ela tinha e hoje ela vive super feliz, é minha amiga, a gente se fala junto, fala, Silvio, o que um corte de cabelo me fez? Me deu coragem. Porque eu olhava no espelho, mas eu não enxergava. Porque eu era uma mulher que eu vivia uma capa sobre uma pressão, que eu era feia, que era isso, que era aquilo. E tudo isso foi transmitido para... Realmente foi acontecendo para ela. Quando ela fez um cabelo, ela olhou no espelho, ela se viu, ela falou assim, meu Deus, eu estou viva. Então eu posso continuar viva. E eu acho que esse é o trabalho mais bonito, né, dessa e de tantas outras profissões que botam o indivíduo nesse lugar, né, dele se enxergar, porque às vezes a gente está vendo a pessoa maravilhosa, incrível, mas ela não está conseguindo se enxergar. E a beleza tem que ser uma aliada, né? A beleza é a aliada, a beleza é o melhor antídoto, é o melhor remédio. Então, quando você faz um cabelo, para a gente principalmente, quando faz um cabelo, quando faz um corte, quando muda uma pessoa, pode ser uma coisa simples, mas quando ela olha no espelho, ela fala isso, meu Deus, o que aconteceu? Ela se sente a mulher mais linda, mais rica e poderosa do mundo. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Que todas nós nos sintamos assim, então. Silvio Rezende, visagista, muito obrigado pela sua presença aqui na Rede Alesp. Volte mais vezes. Eu que agradeço a vocês, obrigado a todos pela audiência e parabéns pelo programa. Sucesso. A gente vai ficando por aqui, essa edição do Vida e Companhia vai chegando ao final. A gente lembra que você pode acessar esse e outros conteúdos da Rede Alesp pelo canal da Alesp no YouTube. Obrigado pela sua companhia, continue na nossa programação. Tchau, tchau.